Bom dia a todos, que Deus abençoe poderosamente a cada irmão, a cada irmã em Cristo Jesus, que Deus abençoe poderosamente a vida de cada irmão, de cada irmã nesse dia, uma vez mais aqui falando com todos, o irmão em Cristo, pastor Juvenal Lima. Meus irmãos e irmãs, daqui um pouquinho eu vou estar orando em nome do Senhor Jesus, mas meus irmãos e irmãs, eu quero aqui estar também meditando na palavra de Deus. E meus irmãos e irmãs, como sempre que Deus prepara, eu estarei aqui em o nome do Senhor Jesus, porque meu irmão e minha irmã, nós sabemos que temos, meus irmãos e irmãs, que se posicionar cada dia mais na presença do Senhor Jesus. Amém? A palavra de Deus diz que a boca fala do que o coração está cheio, né? Então, meus irmãos e irmãs, que a nossa boca, que nós venhamos ser um canal de bênção de Deus aqui nessa terra. A palavra de Deus diz também que aonde está o coração do homem, aonde está o coração da mulher, ali está a sua vida. Amém? Então, meu irmão e minha irmã, nesse momento que a sua vida venha estar em Deus, porque, meu irmão e minha irmã, Deus, ele colocou e coloca o ser humano em cima dessa terra para que o ser humano, no mínimo, seja grato para com ele, para que o ser humano venha se voltar para Deus, venha estar na presença de Deus. Mas nós sabemos, irmãos e irmãs, biblicamente que o ser humano, meus irmãos e irmãs, ele realmente resiste à voz de Deus, né? Por isso que a palavra de Deus diz, se ouvirdes, Deus ele diz assim, se ouvirdes a minha voz, comerei o melhor dessa terra. Por quê, meus irmãos? Porque Deus ele tem o melhor para mim, para você, para todos da terra. Só que, meus irmãos e irmãs, o que eu tenho que fazer, o que você tem que fazer, Deus não vai fazer, irmãos, né? No entanto, Deus colocou um pensamento, Deus te deu uma vida, Deus te deu um coração. Então, a palavra de Deus também nos ensina que diante de nós está, meus irmãos, o caminho largo, o caminho estreito, está a vida ou a morte. Então, cabe a cada um, meu irmão, minha irmã, se decidir a sua vida para com Deus. Desde o começo do mundo, da humanidade, sempre foi assim e sempre será. Aquilo que é para mim decidir, que é para o meu irmão decidir, Deus ele não vai decidir por você. O que Deus quer de você, meu irmão, minha irmã, que se posiciona diante de Deus, porque essa é a regra, meus irmãos, do mandamento da palavra de Deus, né? Mas feliz é aquele que crê, feliz é aquele que se posiciona diante de Deus. A palavra de Deus chega a dizer que o reino do céu é adquirido à força. Força como força? Que maneira? Força da oração, do jejum, obediência, meus irmãos, lutando concernente de forma que a palavra de Deus nos instrui. Da forma, meus irmãos, que a palavra de Deus nos instrui. Pode ver, meu irmão, minha irmã, quanto tempo, meus irmãos, a pessoa perde para ouvir coisas desse mundo, ver notícias terríveis, ver coisas, meus irmãos e irmãs, que não edifica a sua vida espiritual em nada.
Mas, meus irmãos e irmãs, feliz é aquele que para, né, irmãos, para refletir, para ouvir a voz de Deus, as mensagens, a qual, meus irmãos e irmãs, Deus tem levantado e sempre levantou os seus servos aqui na terra para pregar a palavra de Deus. Só que, meus irmãos, o próprio Senhor Jesus, ele, como homem, né, irmãos, aqui na terra, quando ele veio, a qual diz a palavra de Deus, que ele era 100% homem e também ele era 100% Deus. Então, meus irmãos, o próprio Senhor Jesus sentiu na pele, meus irmãos e irmãs, a rebeldia do ser humano em cima dessa terra. O próprio Senhor Jesus sentiu na pele a rebeldia, meus irmãos, a resistência a do homem para com o reino dos céus. Nós sabemos, meus irmãos e irmãs, que é muito a minoria das pessoas que querem algo com Deus, que querem um reino de Deus. Mas, meu irmão e minha irmã, a palavra de Deus diz para mim e para você: porfiai por entrar pelo caminho estreito, porque o caminho largo, espaciosa, é o caminho que leva à perdição, que leva à condenação para o fogo do inferno com os demônios, com o diabo. E todo quanto, meus irmãos e irmãs, não porfiar e entrar pela porta estreita, meus irmãos, serão condenados pela mão do nosso Deus, o nosso Pai. Então, meu irmão e minha irmã, todo o esforço da nossa vida, da nossa fé diante de Deus, ainda, meus irmãos, Deus sempre requer mais. Porque a Bíblia diz: quem é santo, santifica-se mais ainda. Amém? Quem é santo, santifica-se mais ainda. Certo? E quem é sujo, irmão, se suja-se mais ainda. Por quê? Porque Deus, meus irmãos e irmãs, Ele, meus irmãos, não precisa se humilhar para ninguém. É nós que precisamos se humilhar para o nosso Deus. Deus, sem a minha pessoa, sem a tua pessoa, sem os seres humanos aqui dessa terra, Ele continua sendo Deus. Agora, meu irmão e minha irmã, eu, você, nós, sem Deus, meus irmãos, nós somos derrotados, somos nada, meus irmãos, diante, meus irmãos, de toda a existência que existe. Amém? Então, meu irmão e minha irmã, que Deus venha acrescentar a nossa fé, que Deus, meus irmãos, venha iluminar a minha vida, a sua vida, meu irmão, minha irmã, para que nós possamos, dia após dia, se firmar mais diante de Deus. Não quer dizer, meus irmãos e irmãs, que só o simples fato de sermos crente ou pertencer a uma igreja já somos salvos. Não, nós temos que lutar, meu irmão, minha irmã, dia após dia, pela nossa salvação. Porque a palavra de Deus ela é muito clara, ela diz assim que aquele que vencer. Então, meu irmão, minha irmã, lute, meu irmão, minha irmã, porque a palavra de Deus diz aquele que vencer. Então, a minha vitória, a sua vitória, ela não está no começo e nem no meio, não. Ela está lá no final, quando, meus irmãos e irmãs, chegar o grande dia, aonde, meu irmão, minha irmã, Jesus, a palavra de Deus diz que Deus, Ele vai apartar o bode das ovelhas. A ovelha vai ficar de um lado, o bode do outro. Como assim bode e ovelha? Meus irmãos, ovelhas são aqueles, meus irmãos, que mesmo com dor, com dificuldade, com luta, com o mesmo mundo, irmãos, tentando sufocar a sua crença, a sua vida, ela está ali sempre, irmãos, sempre. Quem é o bode, irmão? Bode são tudo aquilo, meus irmãos, que luta contra as coisas de Deus. Então, meus irmãos e irmãs, quem vai dar a sentença é o nosso Deus, é a mão do nosso Deus. Então, meu irmão e minha irmã, não seja oposição às coisas de Deus, à obra de Deus, não, mas se comporta, luta para ser uma ovelha, aleluia, concernente o reino do céu. A palavra de Deus, irmãos, nos exorta que o Senhor Jesus virá como juiz para julgar, meus irmãos e irmãs, os vivos e também os mortos. E aqueles, meus irmãos, que não tiver com o seu nome escrito no livro da vida, será lançado, irmãos, para o fogo, meus irmãos, para o fogo, junto com o diabo, junto com os demônios. Meus irmãos, é necessário pregar, meus irmãos, o arrependimento, a palavra de Deus. Eu quero dizer aos irmãos que, meu irmão e minha irmã, a palavra do Senhor, ela não é comércio. Amém?
A palavra de Deus, ela não é comércio, irmãos, não. O reino do céu, você não vai ver na Bíblia um Senhor Jesus, irmãos, negociando o reino do céu em troca de dinheiro aqui na terra, não. Você não vai ver, meus irmãos, o nosso Senhor Jesus na Bíblia, ele negociando, não, irmãos. Jesus, ele veio nesse mundo, ele foi crucificado, ele foi morto, os seres humanos dessa terra crucificaram o nosso Senhor Jesus. Por quê, meus irmãos e irmãs? Com Jesus não houve acordo com o pecado, com a mentira, com o engano. Irmãos, tudo aquilo, aleluia, que não era do reino do céu, o Senhor Jesus, irmãos, ignorou, irmãos, ignorou. Então, meu irmão e minha irmã, o Senhor Jesus, irmãos, foi uma grande vitória para conosco, para com a humanidade, né? A salvação, meus irmãos, verdadeiramente chegou até nós por intermédio, irmãos, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que ele diz na sua palavra que a salvação, irmãos, é a graça de Deus, algo não merecido. Então, meus irmãos, por isso também que a palavra de Deus diz: recebeste de graça, dai de graça. A salvação, meus irmãos, não se compra com dinheiro, não. Simplesmente, meus irmãos, a salvação nós adquirimos através de nós abrirmos, meus irmãos, a nosso coração, nós crermos no Senhor Jesus, como disse Paulo, quando ele esteve lá na prisão, onde ele foi chicoteado. A palavra de Deus diz que Paulo, ele ficou preso, e depois deles baterem nele, de chicotear ele, né, irmãos, à meia-noite, Paulo e Silas louvavam o nome do Senhor, cantava, e aí, irmãos, diz a palavra de Deus que Deus mandou um terremoto naquele lugar onde eles estavam, meus irmãos, e ali, aquele terremoto fez com que os alicerces, meus irmãos, daquele prédio, daquela prisão, fosse aberto. Então, meus irmãos e irmãs, veja, né, irmãos, veja como, meus irmãos, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele é poderoso para intervir na vida daquele homem ou daquela mulher que crê e que se posiciona diante de Deus. É claro, meu irmão, minha irmã, que Deus permitiu que Paulo e Silas entrassem naquela prisão para que ele também mostrasse, irmãos, o poder que ele tem para intervir na vida daquele que crê. Amém? Por que Deus não livrou de Paulo e Silas apanhar? Porque, meu irmão, minha irmã, nós sabemos que Deus, ele tem os seus meios de trabalhar na minha e na sua vida. É Deus que tem os seus meios. Por que Deus não livrou Daniel de jogar ele na cova dos leões? É porque Deus queria mostrar para aquele povo que Deus era com Daniel. Deus queria mostrar para aquele povo. E através, meu irmão, minha irmã, dele jogar Daniel na cova dos leões, quem entrou com Daniel lá na cova dos leões? O próprio Deus, o próprio anjo de Deus veio ali, irmãos, e fechou a boca dos leões. Então, meu irmão e minha irmã, não quer dizer que muitas vezes, porque nós temos religião, somos crente, né, irmãos, cremos em Deus. A palavra crente, irmãos, é todos quanto creem em Deus. Nós sabemos, irmãos e irmãs, que, claro, existem várias religiões, muitas religiões, mas, irmãos e irmãs, religião não salva ninguém, a placa da igreja não salva ninguém. O que salva, irmão e irmã, é as nossas obediências, né, irmãos? Aquilo que, aleluia, nós se posicionamos diante de Deus, né? Por isso que o Senhor Jesus, irmãos, foi uma revolução muito grande para com as igrejas que já existia quando o Senhor Jesus chegou nesse mundo. Porque, meus irmãos e irmãs, o próprio Senhor Jesus, quando entrou no templo de Salomão, ele falou: olha, eu vou fazer a minha igreja com 3 dias. Né? Então ali, irmãos, ele estava falando da sua morte, da sua ressurreição, porque com 3 dias o Senhor Jesus ressuscitou, né? Ressuscitou. E, meus irmãos e irmãs, graças a Deus por isso, né? Mas voltando aqui, irmãos, sobre Paulo, né, irmãos, quando Paulo e Silas começaram a louvar, Deus mandou terremoto, meus irmãos, e soltou eles. Amém? Então, meu irmão e minha irmã, não importa a sua luta, a sua dificuldade, o que você está enfrentando, o que tem enfrentado, o que importa é que você mesmo diante das lutas, das dificuldades, você louva a Deus, você crê, você posiciona.
diante do Senhor. Porque, meu irmão e minha irmã, se nós não se posicionar diante de Deus, se você não se posicionar diante de Deus, você é vencido. Você é vencido pelo engano, pela mentira, pelas falácias, por tudo aquilo, meus irmãos e irmãs, que quer ver a pessoa fora do reino do céu. Então, meu irmão e minha irmã, prossiga firme, porque meu irmão e minha irmã, Paulo e Sila, o foco deles era o reino do céu, e por isso eles foram ali, irmão, presos. Mas quando Deus mandou o terremoto, tiveram, meus irmãos, aquelas celas das prisões abertas em nome de Jesus. Eu quero aqui dizer para você, minha irmã e meu irmão, você que crê, você que tem crido, você que tem confiado, aleluia, Deus, aleluia, Ele está entrando com o mover dele em teu favor, amém? Porque, meus irmãos e irmãs, quando nós não conhecemos a fé, porque a fé ela não é nossa, a fé é um dom de Deus, então nós lutamos sozinhos, meus irmãos. Mas a partir do momento que a minha irmã, meu irmão, você conhece a fé, você consegue entender o mistério da fé, então você já não está mais sozinho. Você não está mais sozinho. Aleluia. Há um ser todo-poderoso guardando os seus passos, guardando a sua entrada, a sua saída, em nome do Senhor Jesus. Esse é o evangelho, meus irmãos e irmãs, que eu prego pela infinita misericórdia de Deus há mais de 20 anos. Mesmo em tantas lutas, em tantas provações, só Deus sabe, meus irmãos e irmãs, tudo aquilo que já aconteceu na minha vida, para ver se eu parava, irmãos. Mas até aqui, a mão do Deus Todo-Poderoso tem me sustentado, tem me guardado, e eu quero, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus, mesmo, meus irmãos, com essa pequena fé, levar o evangelho aos irmãos, às irmãs, em nome do Senhor Jesus. Porque, meu irmão, minha irmã, há mais de 20 anos atrás, eu me encontrei, irmãos, que eu pensava que eu já ia partir, certo? Mas eu falei com Deus, eu falei, Deus, me dá uma oportunidade para mim viver, porque se o Senhor me der, eu quero testemunhar que foi o Senhor que operou esse milagre na minha vida. Então, meu irmão, minha irmã, nada melhor, né, irmãos, nada mais justo que quando, meus irmãos, nós ou alguém recebe o milagre que Deus faz sobre a sua vida, nós, irmãos, não olhar para o homem, não, é ser grato por aquilo que Deus fez na nossa vida e nós buscar, meus irmãos, a nossa salvação, porque a palavra de Deus diz, examinai as escrituras e procurar nela ter a vida eterna. Então, estamos aí, irmãos, há mais de 20 anos nessa batalha, e eu creio, meus irmãos e irmãs, e eu tenho certeza que muitas pessoas, irmãos, também já foi alcançado pelas minhas pregações, pelo Deus, irmãos, que também nos abençoou e tem nos abençoado cada dia mais. Voltando aqui, irmãos, sobre Paulo e Sila, veja, quando, meus irmãos e irmãs, Deus abriu aquela cela, né? Da mesma maneira, nesse momento, Deus ele me dá autoridade para dizer para você que não importa as suas angústias, as suas dores, as suas dificuldades, mas como você tem crido, como você tem se posicionado diante de Deus, Deus também ele está entrando nesse momento, aleluia, guerreando em teu favor. Porque, meu irmão, minha irmã, aleluia, por mais que alguém queira te humilhar, queira te desfazer, queira, sabe, há uma promessa de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. No Salmo 91, irmãos, o próprio Deus, ele diz para mim e para você, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não serás atingido, né? Isso é Deus, o próprio Deus falando, irmãos. E ainda ele diz mais, eu darei ordem aos meus anjos para acampar ao teu redor, né? Então, meu irmão, minha irmã, quando uma pessoa ele se posiciona diante de Deus, irmãos, tem anjo de Deus ao teu redor, não vai acontecer nada de mal contra a sua casa, contra a sua família, não vai, porque, aleluia, você está guardado pelos anjos de Deus, você está guardado, protegido pela mão do nosso Deus, o nosso Pai. Então, meu irmão e minha irmã, não temas, porque Deus é contigo em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe nossa irmã que está nos assistindo, irmãos, lá do país do Paraguai. Que Deus abençoe, irmã, que Deus abençoe poderosamente a sua vida
em nome do Senhor Jesus. Minha saudação aí a irmã do país do Paraguai. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, irmãos. Eu, sempre que Deus prepara, que Deus coloca, irmãos, em meu coração, Deus está falando algo, então eu quero estar vindo aqui, irmãos, para falar, meus irmãos, tudo aquilo que Deus Ele tem para fazer em nosso favor. Amém, irmãos? Graças a Deus. Irmãos, o mistério da fé, irmãos, é muito lindo, certo? Então, minha irmã e meu irmão, se você tem fé, se você crê, não temas, não tenho por que temer, certo? Não tenho por... de coronavírus, pandemia, não, irmãos. O Deus Todo-Poderoso está com você. Aleluia. O que você, meu irmão, minha irmã, que nós não podemos é alimentar negatividade contra a nossa mente, contra o nosso coração, certo? Porque é assim que o inimigo trabalha, irmãos, colocando dúvida no meu, no seu, no nosso coração, para ver se impede a bênção de chegar na sua vida, né? Por que, meus irmãos, que o povo que estava com Moisés, os que estavam com Moisés atravessaram o rio, mas o que não estava foram todos mortos? Porque, meus irmãos e irmãs, eles não creram o suficiente, né? Não creram. Tentaram alimentar, quiseram, irmãos e irmãos, ficaram alimentando dúvida, derrota, desânimo. Então, meu irmão, minha irmã, que a sua fé nesse dia e sempre seja firmado na pessoa do Espírito Santo, na pessoa do Senhor Jesus. Porque ai de você, irmão, ai de você, meu irmão, minha irmã, se você não firmar, se eu não firmar a minha vida na presença do Senhor Jesus. Porque, meus irmãos e irmãs, Salmo 125, né? Aquele que confia no Senhor, aquele que se coloca na vontade de Deus, na presença de Deus, né? Então, irmãos, Salmo 125 diz, aquele que confia no Senhor será como os montes de Sião que não se abala, mas permanece firme para todo sempre. Então, meu irmão, minha irmã, confia, fica firme, não olha para a esquerda e nem para a direita. Se você for olhar para o homem, você vai cair. Amém? Até porque, meus irmãos, o homem não pode salvar, o homem não pode perdoar, irmãos. Pecado único que pode perdoar e pode salvar é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele sim opera milagre, prodígios e maravilha. É claro que sempre Deus, Ele vai usar o homem e vai usar a mulher aqui na terra, né, irmãos? Sempre Deus vai usar. Mas não quer dizer que, meus irmãos e irmãs, é o homem que é todo-poderoso é o Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Daqui um pouquinho, irmãos, já vou estar orando, já vou estar encerrando. Eu quero aqui, irmãos, ler um tema da palavra de Deus. Tudo que eu falei aqui, irmãos, também é da palavra, mas só para a gente também ganhar um pouquinho de tempo, eu quero aqui ser um pouco breve. Mas eu quero ler aqui um versículo, irmão, da palavra. Irmãos, é o seguinte, a gente está aí, né, na semana da eleição para prefeito, e enfim, irmãos, também vamos orar, vamos pedir direção de Deus, vamos votar consciente, né, irmãos? Não podemos se misturar política com religião. Irmãos, eu não misturo. Religião é religião, política é política, família é família, né? As coisas de Deus é de Deus, pessoais é pessoal. A gente, irmãos, não pode misturar as coisas, mas nós sabemos, meus irmãos e irmãs, que nós também temos que estar ligados com as coisas, certo? A palavra de Deus diz que o servo bom, o servo sábio, ele examina tudo, mas retém aquilo que é bom. Então, aquilo que é bom, irmãos, aquilo que é bom para o meu irmão, para a minha irmã, que vem de Deus, a irmã tem que guardar, né? É bom, faz bem, mas aquilo que não é bom, meus irmãos, nós temos que remover do nosso caminho, né? Então, meu irmão, minha irmã, temos que guardar aquilo que é bom, aquilo que vem de Deus, porque quando vem de Deus, irmãos, Deus não causa problema, certo? Eu quero dizer aqui, irmãos, eu já vou estar lendo aqui o versículo da palavra de Deus. Uma pessoa, irmãos, que Deus levanta na política, na igreja, onde quer que seja, irmão, Deus não levanta ele para destruir ninguém, Deus não levanta ele para trazer miséria para ninguém, não. Quando Deus levanta alguém, Deus levanta para abençoar, Deus levanta para trazer, irmãos, a solução do problema, né, irmãos? É Deus que levanta,
né? Então, meus irmãos, nós sabemos que estamos vivendo os dias difíceis, estamos vivendo os dias finais, e eu quero dizer, irmãos, nós temos que estar atento. Por quê, irmãos? Porque o diabo, ele não vai vir falando que ele é mau. O inimigo, ele não vai vir falando que ele tem, não vai mostrar o chifre, não vai mostrar nada disso. O maligno, irmãos, ele é estrategista, né? Ele vem falando no nome de Deus, né? O próprio Jesus, irmãos, ele pregou. O próprio Jesus pregou contra o falso profeta. O próprio Jesus pregou, irmãos, contra o engano, contra a mentira, a qual também nós temos que pregar, irmãos. O próprio Jesus falou que nos últimos tempos, muito se levantaria no nome do Senhor Jesus e enganaria a muitos, né? Enganaria a muito. Porque, meu irmão, quando fala no nome de Deus, quando fala no nome de Jesus, é claro, irmãos, que a gente se rende, né? É Deus, é o Todo-Poderoso, Jesus. Mas aí, meus irmãos, a gente vai conhecer a realidade na prática, né? Na prática que nós vamos ver, né, irmãos? Porque a palavra de Deus diz para mim e para você, o fruto, meus irmãos, a árvore se conhece pelo fruto, né? Então, meu irmão, minha irmã, eu quero aqui estar falando isso, os irmãos, que, né, irmãos, essa semana aí é votação, né? Então, vamos orar a Deus, né, irmãos? Eu confesso para vocês que, né, irmãos, eu voto, gosto até de votar, mas, meus irmãos, que Deus venha iluminar, né, irmãos? Que Deus venha iluminar o nosso Brasil, né? Que Deus venha iluminar, porque, meus irmãos, que nós venhamos, meus irmãos, ser sábio na hora de votar. Não adianta, meus irmãos, o povo brasileiro votar e aí, irmãos, coloca uma pessoa no poder e aí, irmãos, vira as costas. Você entendeu? Vira as costas, né? Aí tá com o salário. Ele, a partir do momento que nós votamos e coloca ele lá, ele tá com o salário dele garantido, né, irmão? O de chuva, o sol, né, tá garantido. E aí a população não fica à mercê, né? E claro, meus irmãos e irmãs, que mandamento, a palavra de Deus diz que o mundo vai de mal a pior, isso, né, irmão? Mas aquilo que tiver do nosso alcance para nós lutar para que o nosso país, irmãos, seja melhor, né, irmãos, que a nossa comunidade seja melhor, que nossa família, irmão, nós vamos ter consciência, né? Então, meus irmãos, fica aí, né, irmãos, a minha reflexão, a minha meditação, e eu quero aqui ler um versículo, irmão, da Bíblia, para mim estar concluindo aqui a minha mensagem. Eu quero ler aqui Lucas 19, versículo Lucas 19, versículo 8. Lucas 19, versículo 8, que diz assim, ó: E Jesus, ao chegar naquele lugar, olhando para cima, viu e disse a Zaqueu: desce depressa, porque hoje me devo pousar em sua casa. Apressando-se, ele desceu e recebeu com júbilo. E vendo isto, todos murmuravam, dizendo: ele foi hospedar em um homem pecador. Zaqueu, ficando de pé, disse ao Senhor: eu que metade dos meus bens eu dou aos pobres, e se algumas coisas eu tenho tomado de homens por falsas acusações, restituirei quadruplicado. Amém? Irmãos, para concluir aqui, eu quero aqui, irmãos, para concluir, eu quero falar aqui sobre Zaqueu, né? Sobre Zaqueu aqui, irmãos, que ele era um político, né? Ele era um político, irmãos. Então, irmãos, eu quero dizer aqui para os irmãos que não adianta nada, irmãos, a pessoa falar de Deus, ter uma oposição elevada, meus irmãos, mas nas atitudes, na prática, meus irmãos, não condiz nada daquilo, certo? Não, irmãos, tem que conduzir, tem que... o próprio Jesus, quando ele diz assim: vinde a mim, todos que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, irmãos, e eu a vós aliviarei. Então Jesus está afirmando. Por isso, meus irmãos e irmãs, que se eu tenho Jesus, meus irmãos, se eu tenho Jesus, ou se alguém, irmãos, vem falando no nome de Deus, irmãos, o mínimo
que ele, meus irmãos, tem que fazer para que o povo aliviar a dor, aliviar o fardo, o sofrimento, certo? Não adianta, meus irmãos, falar de Deus e o povo gemer, o povo sofrer, o povo... Não adianta, certo, irmãos? Então, eu estou falando aqui, irmãos, com muita base bíblica, com muita responsabilidade. Por quê? Porque nós estamos vivendo os dias difíceis, irmãos. Está tendo muita coisa no nome de Deus, mas o que acontece? O povo está gemendo, o povo está chorando, o povo está sofrendo, né? E meus irmãos e irmãs, não basta só falar o nome de Deus, meus irmãos, tem que ter a unção, o poder, meus irmãos, e tem que haver diferença, certo? Porque a Bíblia diz, vereis a diferença entre o que serve a Deus e entre o que não serve. Há uma diferença muito grande, irmãos, né? Porque se você for num macumbeiro, ele também vai falar no nome de Deus. Só que ele vai fazer macumba para destruir as pessoas, né? Vai falar no nome de Deus, mas é o contrário. Então, meu irmão, minha irmã, voltando aqui esse homem, essa personagem do Zaqueu, irmãos, Zaqueu ele era um chefe político, ele governava, irmãos, ali uma nação, um povo, certo? Mas quando ele encontrou com o Senhor Jesus, irmãos, ele falou, Jesus, eu devolvo a metade dos meus bens, aquilo que eu tenho defraudado, que eu tenho tirado de alguém, eu devolvo, e eu vou dar 4 vezes mais aquilo que eu cobrei, impostos que eu cobrei desse povo injustamente. Meus irmãos e irmãs, não adianta nada falar de Deus e ficar, irmão, e colocar, irmãos, coisas absurdas, né, irmãos, coisas, sabe, absurdas contra o povo, porque a palavra de Deus diz, ai daquele, irmãos, que decreta lei injusta, certo? A lei injusta, né, irmãos? Ai. Então, meus irmãos, é uma palavra muito forte. Então, meus irmãos e irmãs, para resumir aqui, essa semana é a semana aí de votação, domingo vamos estar votando, e, irmãos, eu não quero me envolver com campanha de política, né, irmão? Não quero citar nome de candidato, não, mas, enfim, que nós venhamos, meus irmãos, votar consciente, certo? Votar consciente, e que, meus irmãos, quando uma pessoa falar de Deus, de Jesus, que na prática, irmãos, ele venha estar fazendo certo, né? Porque como que eu conheço, irmãos, a fé de uma pessoa? Você conhece na prática, porque, meus irmãos, não adianta falar de Deus, falar de fé, se a prática é outra, certo? Porque o maligno, meus irmãos, você não se engana não. Quando ele foi expulso do céu, ele falou que ia fazer o mal para os seres humanos aqui na terra, falando no nome de Deus. Então, meus irmãos e irmãs, é tempo de nós não sermos mais enganados, certo? É tempo de nós não sermos enganados. Pelo fruto se conhece a árvore. Então, meus irmãos e irmãs, vamos aí votar consciente, vamos analisar direito, meus irmãos e irmãs, porque tem que ter temor, irmãos, certo? Com todo o respeito, irmãos, que eu tenho, tem pessoa, irmãos, mesmo ele não tem religião, mas ele, meus irmãos, tem temor, tem respeito. Quantas pessoas, meus irmãos e irmãs, muitas vezes se diz religioso, muitas vezes se diz cristão, mas, irmão, a sua prática, a forma dele se comportar não condiz, irmãos, com a pura realidade, né? Se ele puder fazer um inferno na vida das pessoas, ele faz, e diz que tem Deus, diz que tem religião. Então tá errado, irmãos, errado, certo? Quem tem Deus, quem tem uma religião, quem tem Deus no coração, irmãos, ele não vai fazer o caos na vida de ninguém, de maneira nenhuma, mas ele vai ser um instrumento de Deus em cima dessa terra para ser abençoado, como foi Abraão, os apóstolos, e também ele transmitia a bênção de Deus sobre a vida das demais pessoas. Então, meus irmãos e irmãs, vamos estar conscientes, vamos votar consciente, porque é isso que Deus, irmãos, requer de cada um de nós, né? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz, né, irmãos, às igrejas. Vamos se posicionar, ficar firme, porque, meus irmãos, é tempo de nós fazer diferença, porque vai chegar um dia, ou Jesus vem, ou você parte desse mundo, certo? Assim como Jesus vem arrebatar a sua igreja, nós também, irmãos, podemos aí, a qualquer momento, irmãos, tombar essa carne aqui, ó. Essa carne nós somos feito do pó da terra, e para o pó voltamos. E, meus irmãos, enquanto Deus nos dá vida, nós temos que fazer alguma coisa para Deus. Não
que se eu sou um pregador, se eu sou alguém que prega, eu sou mais santo, eu sou mais salvo do que alguém. Isso não existe. Não existe ninguém mais salvo que ninguém, irmão. Não existe. Mas, meu irmão, minha irmã, aquilo que estiver no meu alcance, aquilo que estiver no alcance dos meus irmãos e irmãs, nós vamos fazer com amor, temor e sinceridade, porque é assim que Deus requer de cada um de nós. Amém, irmãos? Graças a Deus. Irmãos, às vezes eu fico sem o que eu vou falar, mas graças a Deus, eu louvo a Deus aqui, irmãos, que tudo que eu estou falando aqui, meus irmãos, há uma aprovação divina. Eu estou aqui falando com os irmãos debaixo de uma autoridade muito poderosa, que é uma autoridade do nosso Deus, o nosso Pai. Amém? Logo mais, irmãos, logo mais vamos estar aí de noite com culto. Hoje é a campanha da porta aberta, que tem como tema: pus uma porta aberta diante de ti, a qual ninguém pode fechar. Então, hoje à noite essa campanha da porta aberta. Sexta-feira, a campanha O Sangue de Jesus Tem Poder. Domingo, Minha Família nas Mãos de Deus. Amém, irmãos? Então, fica aí, meus irmãos, o meu anúncio. Eu quero já estar orando, né, irmãos, para que Deus venha abençoar os meus irmãos e irmãs e que Deus venha dar vitória em nome do Senhor Jesus. Eu quero dar minha saudação aí a todos os irmãos aí, né, a minha conhecida amiga de longas datas, né, irmãos, do país do Paraguai, a nossa irmã Marli, as demais pessoas que também irão ver, irmãos, esse vídeo aqui que eu estou fazendo, também vão ver no canal do YouTube, né? Também vou estar colocando lá. Então, irmãos, que Deus abençoe ricamente todos os irmãos. Quero dizer aos irmãos que todo domingo, irmãos, às 10 horas da manhã, eu estou na igreja em oração, 1 hora de oração. Todos os domingos, das 10 às 11, 1 hora de oração. E em todos os cultos, irmãos, é meia hora de oração, irmãos. Em todos os cultos, é meia hora de oração. Amém? A palavra de Deus, Jesus disse: a casta de mal que só sai com jejum e oração. Então, temos que pegar firme na oração, irmãos. É tempo de nós colocar nossa fé em prática, irmãos. Porque a fé sem a prática, ela não é fé, é um fingimento de fé, né? Então, não adianta nada uma pessoa dizer que eu sou de religião tal, igreja tal, mas na prática faz outra coisa. Então, isso é fingimento de fé, irmãos. Não é fé. E a Bíblia, ela condena. A palavra de Deus diz para mim, para todos nós, que nós não tenhamos uma fé fingida, certo? Uma fé fingida, mas que nós venhamos, meus irmãos, crescer cada dia mais, né, irmãos? Na graça, no conhecimento. Também quero dizer aos irmãos que todo domingo, às 11 horas, irmãos, 11 horas, escola bíblica, irmãos, é curso, né? Bíblico, então, é escola bíblica, todo domingo, a partir das 11 horas da manhã, né? É 1 hora, irmão, de escola bíblica, das 11 ao meio-dia, né? É 1 hora de escola bíblica, todos os domingos. E também na segunda-feira, irmãos, na segunda-feira, às 19 horas, escola bíblica, para que Deus venha, meus irmãos, nos abençoar, que nós venhamos estar, irmãos, apercebido, né? Que a nossa lâmpada não venha ser uma lâmpada apagada, né, irmãos? Não, mas que venha ser uma lâmpada que brilha na presença do nosso Deus, o nosso Pai. Graças a Deus. Então, irmãos, já quero aqui estar encerrando, né? Vou estar saindo agora, daqui a pouquinho, resolvendo as coisas. Muito obrigado, que Deus abençoe os irmãos, todos quanto, irmãos, têm aí nos apoiado. A palavra de Deus, o próprio Jesus disse: aqueles que não é por nós, é contra nós, né? Como aí os irmãos me conhecem, muitas pessoas, irmãos, que eu tenho aqui no Face, pessoas que me conheceram, eu até mesmo quando não era evangélico, de infância, né? Eu sempre brinco, até falo, nunca imaginava nem ser crente, irmãos, nem ser crente, porque é assim mesmo, irmão. A gente pensa, poxa, isso não é para mim. Eu quando falava de crente, falava, isso não é minha praia, isso não é para mim. Mas, irmãos, eu quero dizer uma coisa: Deus, ele não vê como o homem vê. E a palavra de Deus diz que Deus não precisa de capacitado, não, certo? Deus capacita o escolhido. E isso que é importante, irmãos. É que você, meu irmão, minha irmã, seja um escolhido de Deus, certo? E quando Deus, irmãos, ele escolhe, fica tranquilo, porque ele vai preparar tudo,
certo? Ele vai abrir caminho, ele vai abrir mar, se for preciso, irmão, ele vai parar a chuva, certo? Porque é assim que Deus faz. Quando ele escolhe uma pessoa, irmãos, você não está sozinho, a gente não está sozinho. O Todo-Poderoso está conosco, amém? Então, meus irmãos, são essas minhas palavras. Já vou estar orando, encerrando aqui em nome do Senhor Jesus. Glorioso Deus, soberano e eterno Pai, nesse momento vem colocar as tuas mãos, vem dar vitória, entra com providência, abençoa, meu Deus, a irmã Marli, meu Pai, que está, meu Deus, nos assistindo no país, meu Pai, do Paraguai, vem abençoar sua filha, vem abençoar sua família, meu Deus, coloca as tuas mãos, entra com providência, também, meu Pai, o irmão Carlos, as demais pessoas que estão nos assistindo, irão nos assistir, meu Deus, abençoa, vem dar vitória, é o que eu te peço e te agradeço nesse momento, em nome do Pai, do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Jesus. Graças a Deus. Irmãos, que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe poderosamente. Eu conto também, irmãos, com as orações de vocês, estarei orando junto, meus irmãos aqui com os irmãos da igreja, junto também com meu filho, né? Isaac Bueno de Lima também. E, irmãos, vamos aí estar consciente diante de Deus, vamos se posicionar, irmãos, né? Temos que votar sim, certo, irmãos? Mas, meus irmãos, analisar sempre, né? Porque o Zaqueu, o publicano, meus irmãos, a primeira coisa que ele fez quando ele teve um encontro com Jesus foi, meus irmãos, se preocupar com os impostos, né? Os impostos, ele estava cobrando muito alto os impostos, certo? Muito alto, então ele viu que ele estava roubando do povo, irmãos, né? Ele estava oprimindo o povo com os impostos. Então, o Zaqueu se preocupou com isso, né, irmãos? O Zaqueu se preocupou, falou, olha, eu tenho roubado o povo, certo? Porque, pode ver, irmãos, quando é uma lei para favorecer o povo, é uma burocracia, não é assim? Né, irmãos? É uma burocracia, ou você não tem direito, você, certo? Mas quando é para favorecer, irmãos, a elite, algo, sabe, é tudo fácil, é tudo rápido, né, irmãos? Né? Então, é lamentável, meus irmãos, é lamentável, mas é a realidade da nossa situação no nosso Brasil, mas eu creio, meus irmãos, na grande vitória, né, em nome do Senhor Jesus. Estamos aí, irmãos, né, enfrentando a pandemia, as coisas, irmãos, aumentou tudo no mercado. Então, meus irmãos, que Deus venha colocar a mão e venha dar vitória, certo? Né, eu não quero aqui, meus irmãos e irmãs, usar também a rede social para falar bobagem, não, mas eu quero falar com responsabilidade, irmãos. E da mesma maneira que eu não quero ouvir coisas, né, irmãos, bobagem, coisas que não edificam, também, meus irmãos, eu tenho que deixar os irmãos, as irmãs cientes, e que nós venhamos, irmão, estar ciente na hora de votar, porque, meus irmãos e irmãs, quem paga suas contas no dia a dia, né, somos nós, né, irmãos? Somos nós, né, e não são o gerador de opiniões, né, irmãos? Quando acaba o seu gás, você tem que ir lá e comprar. Quando vence, né, irmãos, seus boletos, você tem que pagar em dia. Então, meus irmãos, contra fatos, meus irmãos, não há argumentos, certo? Contra fatos não há argumentos. Então, que Deus, né, irmãos, venha colocar a mão, venha repreender essa pandemia, que Deus venha, irmãos, abençoar, que Deus venha guardar o seu povo. Porque, meus irmãos, não está fácil para ninguém. Nós sabemos que estamos aí, cumprimento da palavra, sim, mas enquanto, meus irmãos e irmãs, Jesus não vem, nós temos que se posicionar, sim, e vamos estar votando certo, e que Deus venha ter misericórdia, irmãos, do nosso Brasil, né, irmãos, de todos nós, da nossa família, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe, ficam todos na paz do Senhor Jesus, irmãos. Obrigado aí pela presença dos irmãos e irmãs, em nome de Jesus. Que Deus abençoe, ficam todos na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe.